A gente está aqui hoje, reunido, para uma aula aberta sobre povos indígenas, terras e ameaças à Constituição. Eu queria, antes de começar, apenas ressaltar a importância de todas as iniciativas que a gente foi capaz de levar a cabo essa semana aqui na UNB, tá? Para integrar a nossa universidade ao debate e, de fato, à luta, né, pela defesa de um Brasil diferente desse que a gente está vendo ser construído. E tem um outro Brasil sendo construído e é disso que a gente quer falar aqui. Eu sou Marcela Coelho de Souza, professora do Departamento de Antropologia, e vou chamar à mesa os nossos professores de hoje. Antes, eu queria apenas agradecer as pessoas e as instituições que tornaram possível essa projeção contínua de filmes e essa aula de hoje. Tá? O Instituto Socioambiental, o IRIS, que é o Laboratório de Antropologia Audiovisual no Departamento de Antropologia, pela seção dos equipamentos. O Alan e a Ana Paula, cujos sobrenomes eu não sei, que estão aqui nos ajudando com a filmagem. A Carla Irata, que vai fazer a facilitação gráfica da nossa conversa. E, por fim, os professores Enio Barreto, do Instituto de Educação Brasileiro, do Brasil, eu nunca sei, e Macaulaca Meinaco, que é um pós-graduando aqui da Linguística, do Laboratório de Línguas Indígenas e do Alto Xingu. Tá? Então, quero chamar eles para comporem as nossas cadeiras. Por favor, cadê o Enio? Ele está dando uma entrevista ali, já vem. E esse é o Macaulaca. O nosso tema é as ameaças à Constituição, os povos indígenas e a terra. Então, só para ocupar o nosso tempo um pouquinho, antes de passar a palavra para os verdadeiros professores de hoje, que não sou eu, eu queria falar uma coisinha sobre terra, tá? Só como uma ideia, né? Que faz parte de uma reflexão que a gente está fazendo, inclusive num curso. Terra, para nós, quando a gente pensa em terra, a gente pensa principalmente num solo, num pedaço de chão e nos recursos que estão embaixo e em cima desse chão. Recursos para a gente arrancar e explorar, ou um chão para a gente ocupar. Eu queria sugerir que a terra para os povos indígenas é muito mais do que isso, do que um chão para pisar e um recurso para arrancar. Eu queria dizer que depois de 20 anos de trabalho com os povos indígenas, eu tive o privilégio de conhecer, de aprender uma concepção de terra que talvez a melhor imagem é de uma verdadeira sociedade. A terra é um conjunto de seres vivos, né, que estão nesses espaços compartilhados, e talvez a grande sabedoria indígena seja essa. Existem várias sabedorias, vários conhecimentos, mas me corrija se eu estiver enganado, de saber isso, que a terra não é apenas um lugar para se pisar e para se explorar, mas é um conjunto de diferentes seres vivos que dependem uns dos outros. Isso que a gente chama de sistema ecológico, né? O importante, eu acho, é isso. Esse sistema ecológico é feito de outros sujeitos, de outras pessoas. A gente pode chamar de espíritos, a gente pode chamar de... Cada povo vai ver isso de um jeito. Mas se a gente não respeitar esses outros habitantes desta terra, e se a gente não se relacionar com eles de uma maneira respeitosa, sabendo que eles podem se vingar de nós, a gente vai estar em maus lençóis. A gente já está em muitos maus lençóis, tá? Então, estou só falando isso assim para a gente poder ampliar a nossa visão do que é terra, para saber que quando a gente está discutindo terra, não é, a gente está discutindo toda a vida do nosso planeta, tá? E algumas outras culturas compreenderam isso melhor do que a gente. Então, vamos ouvi-los.
tá? A gente vai começar pelo N. Barreto e depois a gente vai passar para o Macaulaca Meinar. Obrigada. Nesse debate, né, mobilizadas para essa discussão. Em 1987, né, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, houve uma grande passeata. As pessoas falam um pouco sobre ela, mas foi muito importante, foi a chamada Passeata das Emendas Populares. Houve uma dinâmica, né, na Constituição em que os grupos, né, sociais, associações, sindicatos, né, movimentos sociais e populares tiveram a oportunidade de formular propostas para a Constituição, né, coletar assinaturas, encaminhar isso, né, para a Assembleia Nacional Constituinte. E isso aconteceu, né, junto a vários grupos, enfim, a vários setores. E já naquela época, né, eu trabalhava com questão indígena, né, trabalhava com povos indígenas, com procedimentos administrativos de reconhecimento de direitos territoriais dos povos indígenas. Havia 2 propostas na mesa, as 2 propostas foram amplamente subscritas, foram apresentadas, né, e tiveram influência importante sobre o resultado, né, que são os artigos 231 e 232 da Constituição Federal. Pensando no que eu ia falar aqui hoje, eu resolvi interpelar um tema que está num cartazinho bem ali, né? Porque a gente enfrenta esse discurso há muito tempo, que é essa ideia de que tem muita terra para pouco índio, né? Então eu queria discutir com vocês isso aqui hoje. Em 1987, 86, 87, quando... Obrigado. Pediram para eu falar em pé, então eu vou fazer isso. Em 1986 e 87, quando eu comecei a trabalhar com isso, no último ano de graduação, 86, né, alguns de vocês eu suponho que engatinhavam, não havia no Brasil um sistema que monitorasse, acompanhasse, registrasse como é que se demarcava terras indígenas no Brasil. A FUNAI não dispunha disso. Então nós começamos então uma iniciativa autônoma, independente de fazer isso, que acabou com o tempo influenciando o próprio poder público nisso. Presidia a Fundação Nacional do Índio na época, o ex-líder do governo no Congresso, do governo Fernando Henrique, depois do governo Lula no Congresso, o senador, hoje senador pelo Amapá, sendo ele pernambucano, né, Romero Jucá, que patrocinou extração ilegal de madeira em terras indígenas, que patrocinou invasão garimpeiras, né, responde a processos até hoje por isso. Então o senador Romero Jucá na época, presidente da FUNAI, nós tínhamos também um grande projeto, na época sigiloso, depois, enfim, veio a público, que era o projeto Calha Norte, que era o que na época nós chamávamos, alguns analistas, né, da cena política brasileira chamavam de a dimensão intransitiva da transição democrática, ou seja, onde é que o Brasil não estava mudando, onde é que o autoritarismo ainda se revelava, onde é que as forças armadas ainda tinham e exerciam poder. E elas faziam isso fundamentalmente em cima da questão da terra, não só em relação a povos indígenas, mas a trabalhadores rurais. Havia na época, além, enfim, da FUNAI, do INCRA, foi criado um ministério, cujo nome é por si só significativo, Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários, né? Esse nome é extremamente significativo, né? Porque a questão da terra era, para o governo naquele momento, uma questão extraordinária. Passados 27 anos, ela permanece uma questão, né, extraordinária para esses grupos, né? E foi aí que começou a se usar essa expressão que tinha muita terra para pouco índio. Ora, na medida que a gente ia processando as informações disponíveis, né, sobre os procedimentos de demarcação, nós verificamos 2 coisas, e 2 coisas que permanecem muito importantes para a nossa discussão aqui hoje. A primeira delas é o seguinte: se juntava um número, né, X, se totalizava o que eram as terras indígenas no Brasil, se faziam aqueles cálculos, pelas razões que a Marcela já apontou aqui, absurdos, né, de densidade demográfica, né, e se chegava a essa conclusão. Mas ao fazer essa juntada, qual era a prestidigitação que se fazia? É que se pegava terras que estavam em diferentes momentos do procedimento de demarcação e se considerava que elas estavam já todas regularizadas, ou seja, que havia segurança jurídica, que os índios tinham pleno e pacífico gozo dessas terras. Mentira, né? Através do processamento de informações, a gente se deu conta na época que a demarcação ela era um funil,
né? Eram pouquíssimas as terras que estavam formalmente reconhecidas e havia, portanto, segurança jurídica, e um enorme conjunto de terras que estavam ainda nos passos iniciais do seu reconhecimento jurídico administrativo. Então essa foi a primeira coisa que a gente identificou, o funil demarcatório. Não é? A segunda coisa que a gente chamou a atenção, e isso é uma coisa meio básica, né, quase que primária, e que a FUNAI sistematicamente omitia naquela época, que era a distinção entre a situação formal de reconhecimento e a situação efetiva de gozo, né, desses direitos territoriais. Mesmo as terras que tinham sido, digamos assim, estavam nas últimas fases do procedimento de demarcação, elas eram terras que estavam invadidas, intrusadas, ocupadas por terceiros, né, com seus recursos naturais destinados a outros usos, né, que não o dos povos indígenas. Né. Então, tanto é que a gente tinha uma tabelinha, uma coisa simples, não tinha nem Excel na época, era XT, entendeu? Aquele computador de tela preta, pesadão, com aquelas, né, letrinhas verdes. Eu não sei quem teve a oportunidade de trabalhar com isso. Mas numa coisa parecida com o que hoje a gente chama de Excel, né, a gente fez uma tabelinha e aí a gente cruzava o dado da situação de reconhecimento formal e através de uma extensa rede de colaboradores, né, missionários, antropólogos, pesquisadores de outras áreas do conhecimento, a gente tentava obter informações diretas sobre a situação de fato de destinação daquelas terras. E a gente viu que a grande maioria estava intrusada. Né? E com base nisso, a gente soltou essa listagem, né, pela primeira vez em 1987, como uma contribuição para o movimento indígena questionar esse tipo de argumento falacioso, né, que havia naquele momento. Mas esse argumento se manteve. E se manteve, né, contra todas as evidências. É claro que se a gente comparar hoje a situação da destinação, né, formal das terras indígenas, e eu tinha trazido uns slides aqui para projetar, mas eu não vou encher vocês muito com isso não. Eu cheguei atrasado, não conectei meu computador, mas eu posso fazer isso em seguida. Onde a gente fazia a seguinte comparação. A gente pegava o placar do SPI. O que é que a gente chama de placar do SPI? Placar de jogo, né? Ontem o Corinthians tomou uma lavada de 4-0 da Portuguesa. Então, pensa no placar de jogo, é número. Quantas reservas o SPI tinha conseguido estabelecer e quantos hectares isso significava. Estou falando aí início dos anos 60. Não é? E isso dava não mais do que 300 mil hectares e 54 reservas. Era isso o que o SPI tinha conseguido fazer ao longo de 50 anos de existência. E ele fez só isso por quê? Porque o compromisso do SPI fundamental não era a chamada proteção fraternal, era transformar os índios em trabalhadores nacionais, sedentarizá-los, colocá-los a serviço, inclusive, né, enfim, das frentes agropecuárias ou extrativistas, né, que se relacionavam com esses povos. Pois bem, a gente comparava esse placar, pegava o placar que a gente tinha conseguido fechar para antes do processo constituinte e fechava o placar em seguida. Se a gente for fazer esse exercício hoje, a gente vai ver que a diferença é muito grande. E isso, né, é importante sinalizar que não é uma coisa que aconteceu assim por acaso, que não é uma coisa que aconteceu por conta do que hoje se diz o aumento do poder da FUNAI, porque a gente tem que pensar o seguinte, até muito recentemente, a FUNAI trabalhava contra. Ele era assim como o SPI, era uma organização, era uma instituição, era um órgão de colonização e de tentativa de disciplinarização das lutas indígenas. Foi assim que a FUNAI trabalhou historicamente. Vocês têm que pensar que até 84, 86 e mesmo depois, só eram indicados, nos anos 70 praticamente só militares, né? E depois prepostos, apaniguados, né? As coordenações, superintendências regionais da FUNAI eram cargos políticos, né, que eram dados, enfim. Vocês conhecem essa história, eu vou chover no molhado. Mas o fato é que se avançou muito no processo de reconhecimento dos direitos. E eu tinha destacado também no slide, depois eu posso passar, uma série de fotos para mostrar para vocês o seguinte, que o progresso no reconhecimento dos direitos territoriais indígenas é um progresso que acompanha a redemocratização da nossa sociedade. A ampliação da possibilidade, da capacidade de incidência política de todos os grupos que têm na terra, não apenas, como lembrou a Marcela, não apenas um fator de produção, mas tem na terra, obrigado, mas tem na terra
o fundamento das suas identidades, o fundamento, né, dos seus mundos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: uma das coisas que vocês vão ouvir falar ou vão ler é isso: ah, não, porque a FUNAI tem muito poder. Quando teve poder, a FUNAI não conseguiu barrar. Os índios, historicamente, trazem para a sociedade brasileira um exemplo muito interessante, muito significativo de processos de democracia direta. Não que eles tenham participado ativamente de conselhos, de comitês, ou seja, do regime de institucionalização da participação na nossa sociedade. Eles fizeram isso confrontando diretamente com as suas vidas essas forças, né? Confrontando diretamente, indo para a rua, os poderes instituídos. Então, num certo sentido, eles sinalizaram sempre para a gente, né, para o nosso aprendizado, inclusive, né, para a nossa cidadania política, né, eles sinalizaram para a gente novas formas de atuação, novas formas de intervenção. Né? Não só eles, é claro, né, os movimentos sociais do campo fizeram isso, está aí o MST, está aí as ligas camponesas, enfim. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é de que esse crescimento que de fato se verificou, ele é um crescimento resultado de processos de ordem mais fundamental que tem a ver com a democratização, com a redemocratização da nossa sociedade.